Boa noite, presidente Edu, demais vereadores, vereadora Ana, vereadora Flávia, mesa, internautas, plateia. Muito boa noite a todos. Queria aqui desejar também à nova mesa bons trabalhos, né? Eu tive conversando com o vereador Edu na sexta-feira, um pouquinho após a sessão extraordinária, sabendo de sua competência, sabendo da importância de separar o vereador da instituição, né? E o Edu tem experiência suficiente para isso que nós conversamos um pouquinho na sexta-feira. Falamos de alguns assuntos importantes, né, que passaram, né? Fizemos ali uma retrospectiva, né, o presidente Edu, e isso é importante. Então, o vereador Edu tem experiência aí suficiente de 5 mandatos aqui a casa, já presidiu a casa aqui também, então sabe muito bem diferenciar o vereador da instituição. E com certeza, com a certeza, né, que realizará a mesa um bom trabalho esse ano. Alguns assuntos, né, nós, no ano passado, ficou muito pendente, né, o vereador Paulinho, o Marcos Ferraz, falou muito bem aqui que o vereador tem recesso da tribuna, mas ele acaba não tendo um recesso do dia a dia das ruas, né? Mesmo porque a população acaba nos procurando para ver algumas ações, tanto no executivo, em algumas secretarias, e é muito importante ter esse contato com o povo, sabendo que não tem mais as sessões nesse período de recesso, mas os problemas, as conversas continuam a mesma. E alguns assuntos, né, as pessoas vieram, né, algumas pessoas vieram nos procurar, o Marquinho, esse ano. Começou ali, então, com o problema da água, né, as pessoas acabando querendo saber um pouquinho mais dos problemas, né, que aconteceram no final do ano. Então, encaminhamos ali para o Ricardinho, que de pronto resolveu alguns assuntos que era pendente a secretaria, ou seja, a superintendência da Sanebave. Outros assuntos importantes que vieram nos falar esse ano, no começo do ano e no final do ano passado, alguns assuntos que tratarão aqui alguns vereadores. Um deles é a creche, que já foi, também eu vi aqui que foi, pediram um requerimento para as pessoas entenderem um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre as creches. Ônibus, quando voltará às aulas, será que os ônibus estarão, né, nos locais como de costume, e outras tantas reivindicações. IPTU também foi um tema. Final do ano passado, ou no meio do ano passado, nós votamos aqui na casa, né, aquele repasse de 10%, então várias pessoas em dúvida para saber que realmente eles deram esse incentivo, eles retiraram o incentivo de 10%, né? Então nós explicamos nesses dias que realmente aconteceu o que nós esperávamos, né? O que nós pedíamos ao executivo, que era para deixar da mesma maneira que tinha em 10% de desconto nas duas opções que eles tinham de pagar à vista, né? Que poderiam, então, ano passado, até 10% pagamento, até o 10%, e o executivo, nos ouvindo, o Marcos Ferraz, deixou, então, como antigamente. Então, não mexeu nisso daí, foi um tema muito polêmico aqui na casa, gerou muitas discussões aqui entre os pares, né? Não só entre os pares, mas nas mídias sociais também, gerou muitas discussões. E aí, para mim, foi um desgaste desnecessário, porque o executivo veio ao final do ano, e então colocou ali seus 10%, como já havíamos falado. Mas acho que é importante, né, essa proximidade com os vereadores, essa proximidade com a população, de ouvir realmente o que a população precisa, o que a população necessita, para trazer aqui, para intermediar, fazer o papel, né, do vereador, que é intermediar com o executivo e com os órgãos competentes. Acho que foi importante esses temas. Outro tema importante que veio à baila também nessas conversas, o Marcos Ferraz, foi da iluminação pública. E aqui eu faço uma crítica, mas uma crítica construtiva. Nós temos alguns pedidos, né, pontuais, corriqueiros do dia a dia, que as pessoas pedem, olha, vem trocar aqui a lâmpada na rua tal, número tal, e as pessoas acabam nos procurando para isso. Nós encaminhamos, então, para a secretaria competente. Mas se fosse só pensar, Marcos Ferraz e demais vereadores, num tema tão pequeno, não a iluminação pública, mas trocar uma lâmpada, eu creio que nós temos que pensar em algo maior. Um projeto
né, um projeto ou algo substancial. Digamos que essas lâmpadas que são trocadas, que são substituídas, que poderiam já ser substituídas por LED, ou trocar a luminária, ou fazer um projeto maior para fazer isso numa praça pública, eu acho que é importante. Nós temos já algumas referências aqui na próximos aqui. Nós temos a referência da Praça dos Três Irmãos, que todos falavam, que todos brigavam por essa praça, alguns vereadores mais antigos, e hoje é uma referência no nosso município, com uma praça com iluminação muito boa, lâmpada LED. E por que não pensar em levar esse projeto, levar essa iniciativa para outras praças? Nós temos uma praça muito utilizada, que é a Praça Aurora Sudário, na Capela. Várias pessoas andam, caminham, correm naquela praça, praticam esporte. Eu mesmo no recesso tive a oportunidade de correr, de fazer atividades físicas naquela praça. E outras tantas pessoas nos cobram também, vereadora Flávia. Nos cobram a melhoria no solo na Praça Aurora Sudário. Já cobraram a troca, né, cobravam em outras legislaturas a troca do parquinho, que essa semana passada foi veiculado e colocaram ali, trocaram, né, esse parquinho tão discutido e tão cobrado aqui para a troca também. Mas então, voltando para a iluminação pública, se não tem condição de fazer algo importante, algo maior, um projeto maior, macro, para a iluminação pública, que contrate uma empresa especializada, que essa empresa possa realmente pensar a cidade com uma iluminação um pouquinho de qualidade, digamos assim, Marcos, porque hoje nós passamos em alguns pontos e as luzes e as lâmpadas antigas, ela não tem a claridade suficiente, né? E hoje nós temos toda essa evolução da lâmpada LED, algo que está crescendo muito no Brasil, então precisamos urgente, então, pensar em algo maior, pensar algo num projeto maior, em troca, ou se não, contratar uma empresa especializada para colocar não só nas praças, mas também nas ruas, né? Paulinho Palmeira também é outro vereador que é muito atuante nessa área, as pessoas cobram tanto, que nós conversamos tanto sobre esse tema. Então, qual é o plano? É isso que nós temos que perguntar para o Executivo. Qual é o plano que tem sobre iluminação pública? Porque só trocar uma lâmpada de forma corriqueira e colocar outra, substituir por outra, sem ter um plano maior, sem ter um plano macro, eu acho que é pensar pequeno. Tem uma parte, vereador. Rapidamente, vereador. Esse tema de extrema importância, Vossa Excelência vem aí pautando num momento que a tecnologia está mais do que presente, né? Eu até, inclusive, levei, acho que Vossa Excelência estava junto, o Viola junto também no passado, e também, não tão presente, mas um pouco nesse governo também, projetos de empresas, inclusive, promovem toda a troca da iluminação pública e com a economia se paga, às vezes, essa empresa. É lógico que não pode contratar a empresa direta, tem que ser pelo chamamento público e tudo mais, mas há projetos desse tipo, em que a empresa vem, troca toda a iluminação LED, tem até sensores que marcam a presença de pessoas passando embaixo, então tem N projetos aí que a tecnologia nos permite ter. E Vossa Excelência está certo, o poder público tem que estar atento aí para essa questão. Acho que isso é importante, pensar numa PPP, pensar numa parceria, né, realmente que aconteceu lá na região dos Três Irmãos, acho que é importante, mesmo porque a questão de iluminação é segurança. Hoje fui ao fórum hoje fazer um protocolo de um processo, e ele falando, né, o próprio PM falando dessa necessidade que nós temos em trocar essa iluminação ou a questão de segurança. Então, é um tema, acho que importante, que teremos que discutir de forma macro esse ano, né, pensar um pouquinho maior em referência a essa iluminação pública. Outro tema, acho que importante, que nós teremos esse ano, é um ano promissor, é um ano onde várias coisas iniciam, né, para o próximo pleito aí do ano que vem. Então, muitas conversas acontecem nesse período, né, nesses meses. Mas, conversando com outras pessoas, alguns pontos são importantes para a nossa discussão. E ali nós somos cobrados também, diariamente, nas ruas, sobre esses pontos. Primeiro ponto, acho que é importante, acho que isso é a maior, é uma das funções, mas é importante do vereador, plano diretor. Né, várias pessoas já falaram sobre esse tema, acho que é importante para o nosso município, teremos que votar esse ano. As conversas estão
cada dia maior, né? Conversei com o novo secretário, falando um pouco sobre o PDUI, que já foi discutido nessa casa por alguns vereadores. Ele teve com o promotor, que é responsável por essa área, na semana passada, salvo engano, conversando um pouquinho, porque ele também é cobrado, né? Algumas pessoas que têm interesse, e vários interesses, também é cobrado nessa área. Então, é uma área muito importante, que teremos aqui uma discussão muito boa, e envolve diversos assuntos nessa área. Um assunto, acho que importante, que vai envolver o plano diretor, que envolve o plano diretor, e aqui nós temos o Marcos Ferraz, que é presidente ou era, né, presidente, ou acho que vai ser ainda presidente desse assunto relevante, que é do transporte, a licitação de transporte público. Então, o plano diretor também, ele dá diretrizes para essa nova licitação de transporte público. É um tema importante, o Marquinho fez um bom trabalho no ano passado, espero que continue fazendo esse trabalho frente a essa comissão de assuntos relevantes, muito importante. Foi buscar informações na cidade de Valinhos, que recentemente trocou o transporte. Então, acho que isso é um tema muito importante que teremos que tratar nessa casa, englobando aí algo importante para o nosso município, algo grande para o nosso município, não pensar isso só daqui 2 anos, 3 anos, mas pensar isso daqui 15 anos, 20 anos. Eu acho que isso é importante, é você plantar agora, jogar sementinha agora, para daqui 10, 15, 20 anos, colhermos aquilo que nós falamos. Mas nós temos que pensar de forma grande. Um assunto importante que nós temos que falar. Outro assunto que, com toda certeza, acontecerá aqui nessa casa esse ano, né, creio eu que junto com o plano diretor, águas. Nós tivemos aí várias discussões, na legislatura passada estivemos junto com a comissão presidida pelo nobre vereador e presidente dessa casa, Eduardo César Gelme. Fomos até ao local, conversamos com alguns proprietários, conversamos também um pouquinho com as pessoas que têm expertise nessa área. Acho que é importante, nós tivemos aqui uma reunião importante com o ex-prefeito Zé Gasparini, que entende de água, né, falou ali algumas coisas importantes, de talvez tentar fazer um estudo para fazer uma represa na região da Capela, tentar fazer outra represa aqui também na região da Cachoeira. É algo importante que nós vamos ter que passar, essa discussão grande que nós temos que passar nessa casa. Nós temos aí 77.308 habitantes hoje em Vinhedo, mas com a mudança talvez de um plano diretor, talvez com alguns empreendimentos que nós temos no nosso município saindo, Marquinhos. Nós temos mais 150 apartamentos na região da Capela. Na estrada da Capela, alguns apartamentos vindo aí, construindo alguns apartamentos. Com toda certeza, o aumento da população. E com isso, como nós vamos fazer com a questão da água? É importante, isso o plano diretor vai nos dizer. Outro tema importante que nós temos que discutir, porque é muito importante o plano diretor, que foi discutido por diversas vezes aqui com a Ana Genesini, por exemplo, falou que todo empreendimento na região da Capela, ou qualquer outra região que faça conjuntos habitacionais, ou qualquer outra coisa, que tenha ali uma creche ao lado, que consiga atender essa população. E outros particulares também, né? Na própria diretriz, pode fazer essa inclusão, essa exigência, Marcos Ferraz, de algum benefício para o município, de algum benefício para aquela região que atende esse empreendimento. Então, são algo, acho que, importante para o nosso município, são discussões que eu creio que esse ano teremos que ter aqui nessa casa, teremos que ter algumas discussões importantes para daqui 10, 15, 20 anos. E essa é um dos temas que nós teremos em breve, que é o plano diretor. Algo importante, finalizo agora, vi na semana passada nas mídias, né, o Jornal de Vinhedo noticiou que o Executivo fez algo importante aí, que é o início do novo acesso viário ali na região da Capela, algo que vem também por diversos vereadores, a própria Ana Genesini tem uma indicação importante ali. Eu fiz uma indicação em 2013, incluindo, coloquei uma foto ali na região da Capela, parecido ou não, mas é quase o mesmo projeto que o Executivo mostrou agora na semana passada, naquela mesma região, que dá a volta ali, próximo ao Vida Nova 1, essa indicação foi de 2013, salvo engano, 234 de 2013, e tem outra indicação que eu fiz de número 40 de 2013. Então, acho que é importante pensar que vai beneficiar mais de 23 mil pessoas. Eu acho que nós temos que pensar também um pouquinho
maior as questões do nosso município, que vai poder atender centenas ou milhares de pessoas. Por essa noite é só, presidente. Muito obrigado.